E tem também o fato lamentável desse vandalismo, desse bando de bandido, desse bando de vagabundo, que mais uma vez tem uma vítima fatal e que não estava envolvida na confusão. Uma menina de 23 anos recebeu uma garrafada, umas matérias dizem que na cabeça, outras no pescoço, foi pro hospital, não resistiu e é mais uma vítima desses vagabundos, desses bandidos do futebol que não acabam na cadeia. Isso é o pior de tudo. Eu já dou aqui uma boa tarde pro Fábio Piperno, Flávio Prado, Mauro César Pereira, Bruno Prado e já começo trazendo essa informação vexatória do futebol brasileiro. Flávio Prado, a torcedora do Palmeiras, Gabriela Anelli Marchiano, de 23 anos, morreu na manhã dessa segunda-feira, hoje, após não resistir a um ferimento no pescoço, sofrido durante uma briga entre torcedores na partida do Palmeiras contra o Flamengo. A informação foi publicada pela família da vítima nas redes sociais. Gabriela havia sido atingida por uma garrafa de vidro arremessada durante a confusão enquanto aguardava para entrar no estádio. Isso que é o pior, né, Flávio? Um bando de vagabundo, bandido, brigando, fazendo vandalismo e quem morre é uma inocente. Mais uma vez uma vítima e eu quero saber, porque disseram que pegaram em flagrante a pessoa que arremessou essa garrafa. Essa pessoa, ela tem que ser julgada como homicídio. Essa pessoa tem que ficar presa anos e anos porque matou uma menina inocente de 23 anos, Flávio Prado. Ou seja, chega dessa palhaçada de sempre querer punir o CNPJ, querer punir clube, querer punir as instituições, tem que punir bandido. E esse bandido, se foi pego em flagrante, tem que ficar preso por muitos anos, Flávio. Agora não tem desculpa. Foi preso em flagrante pelas notícias. Boa tarde, Pilhado. Boa tarde, amigos. Não vai acontecer nada. Você jura? Então, se ele foi preso em flagrante, a menina morreu? Quantas pessoas já morreram e fica por isso mesmo? Pode ser que um caso, mas ele é um caso. Ele por acaso, ele deu azar ou a sorte, né? Já que essa bandidagem, quando você arremessa uma garrafa em alguém, obviamente você não está preocupado se a pessoa vai morrer ou não. Então, ele deu azar ou sorte, né? Que no meio dos bandidos, quando você mata alguém ou quando você faz algum estrago muito grande, você fica famoso, né? Por isso que eles brigam entre eles, marcam essas brigas, as gangues, elas precisam desse tipo de coisa. Bom, eu tenho a consciência tranquila. Eu não recomendo que ninguém vá a estádio há muitos anos, porque essas gangues são perigosíssimas. Não acredito em ação policial, não acredito que as autoridades façam alguma coisa. Os clubes são absolutamente coniventes, dão moleza para esses caras, dão espaço para esses caras, dão passagem para esses caras, e é por causa dessa bandidagem que eu me afastei também do estádio de futebol. Eu estou com a minha consciência tranquila. Eu não vejo nenhuma utilidade em torcida uniformizada, não serve para nada, para absolutamente nada, zero, só para levar violência para o estádio. Não há, os grandes clubes do mundo não têm esse tipo de coisa. Então, é mais uma vítima dentre tantos que ainda virão. Não tenho o menor otimismo com relação a isso. Esse animal que matou a menina pode até ser preso, mas as gangues vão continuar soltas. É o herói da guerra, sabe? Bandidagem, bandido alguém vai ser preso, algum bandido vai ser preso. Nas gangues alguém tem que fazer o serviço sujo e tal. Então pode ser até que ele seja preso, mas assim, fique preso. Mas as gangues vão continuar agindo, a menos que haja uma... E é muito fácil, simplesmente proíbam essas gangues de usar o nome dos clubes. Não facilitem coisas para eles. Por que esses caras usam o nome do clube? Os logos dos clubes, tudo, as marcas dos clubes. Mas às vezes nem usa, Flávio. Hoje em dia não usa. Eles têm o logo da torcida, eles têm o nome da torcida. Não, mas eles colocam o nome sim, opa. Mas não tem. Eu vejo várias camisas de torcida. Vamos citar aqui as de São Paulo e do Rio. Mancha Verde usa o símbolo da Mancha Verde e o nome Mancha Verde. Não tem Palmeiras. Independente usa o símbolo da torcida Independente e não tem o nome do São Paulo. Corinthians, Gaviões da Fiel, usa o nome Gaviões da Fiel, não tem o símbolo do Corinthians. Não é assim, eu acho que tem que prender. Tem que começar a prender. Mas eles usam. E essas gangues, é a coisa mais fácil do mundo. Você sorteia, pega um saquinho, coloca, sorteia e dá uma batida na sede deles, qualquer uma. Você acaba com aquilo fácil. Só que você precisa ter coragem, você precisa ter respaldo, tem muito político que foi eleito por eles, o pessoal dos comandos policiais tem um medo tremendo deles. Então, meu velho,
Não adianta. E é Gaviões da Fé. Gaviões da Fé não significa nada. Quando eles usam o nome Corinthians é que fica. Essa mancha, não sei das quantas, não significa nada. Vale por causa do nome Palmeiras. E os clubes são coniventes, facilitam o ingresso, pagam viagem. Essa bandidagem tem acesso fácil aos clubes. Os treinadores têm que dar satisfação para os caras. Mas no caso que aconteceu, né, era Flamengo e Palmeiras. Na imagem da confusão, eu vi muitas imagens ali de torcedores da organizada do Palmeiras. Não sei se era uma briga com o Flamengo, se era uma briga só com a polícia. Nesse caso que aconteceu, por exemplo, o Palmeiras, a Leila não dá tanta mordomia para a torcida organizada. A Leila não dá. E eles continuam fortes, mesmo assim, porque realmente já virou uma cultura. O Paulo Nobre não permitia que os caras chegassem lá, mas a Leila reserva lugar para eles. Eles têm lugar para ficar lá. Eu acho o seguinte, que tem que haver a prisão. Eu discordo do Flávio, que eu acho ele muito radical, quando ele diz, não indico ninguém para ir para estádio. Eu indico porque eu acho a melhor coisa do mundo você ir ver seu time do coração, fecha no estádio. A menina achava também. Sim, concordo. Provavelmente achava também. Não vou falar que por causa dessa morte eu vou dizer para as pessoas não vá para o estádio. Porque não, por causa dessa, eu acho dezenas, centenas. Sim, mas eu acho que ir para estádio é uma cultura do brasileiro, é uma baita programação. Eu prefiro botar vagabundo, bandido na prisão. Eu também, mas como isso não existe... É isso, e parece que isso nunca vai acontecer, né, Mauro? Porque a gente sempre fala, nunca ninguém é preso. Eu acho que nesse caso, por ter havido uma morte, um homicídio, e o marginal ter sido pego em flagrante, ele vai ser preso. Mas aí que tá, por quanto tempo? E enquanto a lei dessas brigas de futebol ela não mudar, eu acho que nunca isso vai ter um fim. Porque a gente sempre fala aqui, por que esses caras não podem ser processados como tentativa de homicídio? É briga com um pedaço de pau, com um morteiro, muitas vezes com armas de fogo. E a gente não tem um otimismo. É mais uma vítima inocente. Isso pra mim é o pior. Não estava envolvido em tumulto, não é marginal, estava lá com a família. E a prima dela publicou, Mauro, a Mariana Anelli. Não dá pra acreditar. Gabi, uma menina de 23 anos, cheia de sonhos pela frente, perdeu a vida por causa desses loucos. Foi atingida por pura covardia. As pessoas estão ficando doentes por causa do futebol. Bem, acho que assim, eu não gosto de ficar... É sempre a mesma coisa. Eu não gosto de ficar repetindo esses clichês todos, porque eu acho muito desgaste, uma coisa muito óbvia, sabe? Eu acho que a gente tem que tentar trazer muito mais para quem acompanha a gente. É óbvio que tudo isso é lamentável, é absurdo, é uma menina de 23 anos, uma jovem, morre de uma maneira bizarra, patética até, né? Mas assim, cara, não é verdade que as pessoas não são punidas, elas são punidas. Houve um torcedor do Corinthians que foi preso porque espancaram um São Paulino até a morte e depois teve relaxamento de prisão. Eu falei sobre isso aqui. Isso foi agora, ano passado. Ou seja, a justiça soltou um camarada que foi identificado por uma câmera que estava na farda de um policial militar, vários batendo em um só, o rapaz morre, um desses caras é identificado, a delegacia especializada, que é a DRAD, faz a ocorrência, o sujeito foi preso, depois houve relaxamento de prisão. A alegação do judiciário foi alguma coisa na linha do... não é possível precisar que ele deu o golpe fatal, alguma coisa assim, porque vários batiam. O cara foi solto. Esse agora, que teria arremessado, né, porque agora tem que ter uma investigação para comprovar se de fato a garrafa que atingiu a Gabriela, né, e a matou, foi preso. Tem o boletim de ocorrência. Eu tô com o nome dele aqui, tem o nome, tem o boletim de ocorrência, tem tudo. Tá aqui, olha, o torcedor do Flamengo, o suspeito do crime. Isso. Um torcedor do Flamengo chamado Leonardo Felipe Xavier Santiago, de 26 anos. Exato. O cara foi preso, tá lá, então tem um CPF. Cabe à justiça levar isso adiante. Tem um torcedor envolvido na morte de um outro torcedor para ser solto esses próximos dias agora. Não tem o nome dele aqui agora, mas nem vou falar também, porque nem vem ao caso, mas dá para ser solto. Então existem outras questões, gente. A gente está no Brasil. A questão é a justiça. Lógico também. Esses caras na não adianta quando a polícia faz o trabalho diretamente e prende, aí não acontece nada. E outra coisa, as falhas de segurança. A polícia, ela é paga com dinheiro dos impostos para dar segurança a Gabriela e a todas as pessoas que querem ir para o jogo de futebol. O cara tem um direito de ir a um jogo de futebol. Se alguém não quer ir, não vai. Mas o cara tem o direito de ir ao cinema, ao carnaval, ao jogo de futebol, à praia, a parada GLBT, aquelas letras todas que, desculpa, eu não consigo lembrar, que tem aqui na... LGBTQIA+. São várias letras, eu me confundo. Mas, enfim, todos os eventos públicos ou não, as pessoas têm o direito de ir. Bicareta, o que tiver. O cara tem o direito, passeata, política, o que o cara quiser, o cara tem direito a isso. Se aquilo foi feito legalmente, então o sujeito tem o direito de ir no jogo. O que aconteceu também no sábado, pelo que eu apurei hoje de manhã, e ontem também, foram muitos erros de segurança.
Esse fato, pelo que soube, aconteceu cedo, antes até daquela confusão que teve da chegada das torcidas do Flamengo, que gerou briga lá fora e o gás de pimenta que entrou no campo. Isso foi horas antes. E tem imagem, inclusive, até da ESPN, na rede social da ESPN, de uma cena que eu acho bizarra, que é uma viatura da Guarda Civil Metropolitana passando entre... até mandei um e-mail hoje para a Guarda Civil Metropolitana, não sei por que eles fizeram aquilo. A Guarda Civil Metropolitana não faz segurança das pessoas. Ela faz ali fiscalização de ambulantes, saber se estão quebrando alguma coisa e tal. Quem faz segurança dos torcedores é a Polícia Militar. O choque faz a parte mais pesada, digamos, né? E tem escolta, inclusive. Escolta, inclusive. Tem ali aquela separação com os tapumes. Qual é o propósito daquilo? É você não ter visão do outro lado, então você não sabe quantos estão do outro lado, tudo, cada um fica no seu canto e acabou. Para não haver trânsito. Aí tem o vídeo. Passa uma viatura da Guarda Civil Metropolitana e abre o tapume. E aí começam os torcedores do Palmeiras a entrar na área do Flamengo. Os do Flamengo vão dizer, começam a discutir. Ali não sai uma briga. Ainda bem. Generalizar. Poderia ter acontecido. Quer dizer, então tem falhas que acontecem também de segurança que são muito graves. São muito graves, que propiciam que aconteça o confronto. Alguém vai dizer, então tá bom, põe a torcida única. Vamos voltar, vamos cair daqui a pouquinho. Vou me antecipar, antes que esse assunto bizarro volte de novo, que é a torcida única. O que aconteceu naquela final do Mundial, Chelsea e Palmeiras, ali nos arredores do Parque Antártico, do Palestra Itália? Não morreu um torcedor? Morreu. Tinha torcedor de quê? Do Corinthians ali? Do São Paulo, do Flamengo, do Santos, do Fluminense, do Grêmio? Não, só palmeirense. Como se fosse só do Flamengo, também poderia acontecer. Também a briga entre si. Então isso também não resolve. Eu acho que as chamadas forças de segurança, quem tem que fazer o policiamento, também tem que ser competente no trabalho. E me parece que há muitos pontos que podem ser questionados no trabalho que foi feito no sábado, quando sabe que é um jogo que tem uma tensão, porque tem uma rivalidade. A torcida organizada do Palmeiras tem aquela chamada união com a torcida organizada do Vasco. Eles são rivais da torcida do Flamengo. É uma rivalidade absurda com o Flamengo. Por exemplo, São Paulo não tem, com o Corinthians também o Flamengo é mais brando, tanto que os jogos em Itaquera e no Morumbi, os jogos do Flamengo não são tão tensos, como os jogos do Palmeiras no Rio de Janeiro contra o Vasco, são tranquilos, contra o Botafogo e o Fluminense não tem grande problema. O Flamengo é sempre também lá no Rio um jogo um pouco mais preocupante para a polícia, para todos os envolvidos. Então acho que tem tudo isso. O que me parece que aconteceu, pelo que eu entendi, né, também a outra questão que é questionável foi uma guerra de garrafas, né? Começou a jogar garrafa um no outro, né, um grupo no outro. E pelo jeito, uma garrafa talvez já quebrada e tudo, atingiu lamentavelmente o pescoço da Gabriele e ela veio a falecer hoje, né? Porque não acredito que o cara tenha passado garrafa, porque se o cara entrasse na parte da torcida do Palmeiras para dar uma garrafada no palmeirense, esse cara não sai vivo de lá, né? Então presumo que foi uma garrafa tirada, porque pelos relatos que existem foi garrafa... Agora, por que vende garrafa de vidro no redor do estádio de futebol? Por que vende uma garrafa de vidro? Foram estilhaços, né? Bateu em algum lugar. Por que tem garrafa? Vai dizer que foi ambulante que vendeu. Se for ambulante que não tem licença, por que a Guarda Civil, ou seja lá quem for, permite que venda? Se for nos bares, por que vende garrafa de vidro? Por que não vende, então, a cerveja em lata ou cerveja em copo descartável, que pelo menos não vai quebrar, né? Então, assim, tem vários pontos que também merecem uma discussão para que isso não aconteça mais, para que isso não ocorra mais. Então, é lógico que tudo que vocês falaram aqui é chovendo molhado, me desculpe. Que os caras brigam, são bandidos, bababá. A gente sabe disso há muito tempo, porra. Não, eu digo prisão. Prisão. Mas a prisão quando acontece, aí solta o cara. É isso. Por exemplo. Mas então, por isso que eu digo que tem que ser homicídio. Esse Leonardo não é solto, porque não é agressão. Esse Leonardo, torcedor do Flamengo. De homicídio. Esse Leonardo, preso. torcedor do Flamengo. Se ficar comprovado na investigação que ele, de fato, foi o responsável pela morte da Gabriela, ele tem que ser preso. Agora, se a mãe der relaxamento de prisão para ele, como já aconteceu com outros, não adianta nada, gente. Então, a gente tem que questionar não só a briga, mas as consequências. Por que nada acontece? Também existem outras questões lá mais adiante que não levam a nada. Então, por isso que há uma impunidade, como existem outros setores aí da nossa sociedade. E acho que pode ser mais uma vez. É evidente que não pode acontecer. É terrível isso aí, negócio... Eu acho que tem que passar a figurar como tentativa de homicídio, que aí eu acho que segura na prisão, mesmo que não morra. Mas ele tá autuado como tal. Não, ele sim, porque ele matou. Mas se tem um bando com um pedaço de pau, ferro... E a questão é se vai ser doloso, culposo, agora vai ter o desdobramento disso, né? E tem uma situação também, Piperno, que o Mauro estava lembrando aqui, e eu quero somar uma outra informação que mostra o que a gente está falando aqui. Só um tantinho, vou até ler aqui, olha o B.O. Olha só, ao chegar no local do evento, a equipe foi informada via rádio que estava acontecendo um tumulto em frente ao portão D, visitantes. Ocorre que durante a abertura da divisória montada na rua Padre Antônio Tomás, que é aquela lá do lado de lá do estádio, né? Não é do lado da Caraibas ali e da rua Turiaçu, hoje Palestra Itália. Do outro lado, onde fica a torcida visitante. Se desde o tempo do antigo Palestra, a visitante entra por ali, né? Mais perto do viaduto que vai atravessar ali.
Então, ocorre que durante a abertura da divisória montada na rua Padre Antônio Tomás, para separar as duas torcidas rivais, houve uma passagem de uma viatura da Guarda Civil Metropolitana, momento que os torcedores passaram a se hostilizar. De imediato foi solicitado monitoramento de imagens, etc. e tal. Pelo local foi identificado Leonardo Felipe Xavier Santiago, conduzido até o posto de comando da PM, nas dependências do Allianz Parque, para elaboração de ocorrência. No tumulto, houve 2 vítimas, torcedores do Palmeiras, que foram conduzidos ao posto médico. E posterior, a torcedora Gabriele Anelli Marquiano foi transferida para o PS da Santa Casa pela gravidade da lesão, onde passou por cirurgia e permanece internado. Evidentemente, isso aqui redigido no sábado, né? E hoje, infelizmente... Aí vem aqui o número do BO, tá? De natureza, 2 pontos. Tentativa de homicídio. Isso foi sábado. O homicídio, me parece, não sou advogado, que se consumou. Foi o caso, que a moça morreu. Né? Então tá aqui, gente, tá tudo aqui, tá tudo relatado. Aqui é os detalhes, tem falha de segurança, o que tudo indica, que deveria ter uma investigação, tem uma morte, tem um nome, tem o CPF do cara, o cara foi detido. Então, se não acontecer nada, bem, aí eu acho que a discussão vai além dos personagens que se envolvem nessa confusão. A gente tem que discutir também o porquê de não haver justiça em casos como esse, em que é possível, me parece, que ela seja feita. Agora, tem uma situação, né, que vale pra gente continuar falando dos absurdos desses atos de vandalismo. E aí o Flávio Prado vai gostar dessa informação, que ele sempre fala sobre essa situação. 2 dos 7 suspeitos de terem agredido o Luan, do Corinthians, em um motel na zona oeste de São Paulo, estiveram entre os 12 torcedores que ficaram presos em Oruro, na Bolívia, em 2013. Após a morte de um garoto atingido por sinalizador que partiu da torcida corintiana num jogo da Libertadores daquele ano. Ou seja, dois dos envolvidos numa morte foram lá com total certeza da impunidade, invadiram um motel e agrediram o Luan. Morte que jamais foi apurada, pelo contrário, houve ajuda das autoridades brasileiras para que aqueles marginais fossem recolocados aqui no Brasil. Deram todo o respaldo para eles. Eles eram heróis, lembra quando eles votaram? Eram os heróis de Oruro. Ora, se eles assassinaram um moleque lá e não aconteceu nada, o que vai acontecer se eles entrarem no motel e bater no Luan? Não vai acontecer nada. Se o assassinato, a família do Kevin Spada até hoje não recebeu um apoio do Corinthians, nada, zero. O único castigo que o Corinthians teve foi aquela arbitragem do... Qual foi aquele? Do Amarília. Amarília. Ele vou tirar o Corinthians à força da competição, que deveria ter sido eliminado por muito tempo por aquela atitude. O Corinthians apoiou totalmente esses marginais. Inclusive, eu lembro que o Walter Feldman foi lá, eu não lembro se ele já era da CBF ou se ele foi como deputado, mas série de pessoas foi atrás disso aí e deram apoio para esses bandidos. Cara, você dá apoio, até com uma criança, eu lembro quando eu não era pequeno, a minha avó falava assim, esse moleque é muito sem vergonha, se não cortar ele vai ficar cada vez pior. E eu fiquei assim, ó, tá vendo? Então, se você não impedir, meu velho, não tem jeito, não. Esses bandidos, eles sabem que eles vão ficar impunes, eles têm apoio, os caras sabem quem são. Já fizeram alguma denúncia contra o motel? Alguém de lá dentro que dedou, óbvio, né? Como é que ela vai saber? Não, parece que foi o Uber. Ela pegou um Uber e o cara que levou uma das mulheres que estavam no quarto, pegou o Uber para ir buscar drogas, de acordo com a versão. E aí, nesse Uber, o Uber era da Gaviões da Fiel. Ele filmou o que ela estava dizendo, que o Luan estaria ali no motel, e aí ele teria dito para a torcida. Essa é a versão que, por enquanto, existe. Mas, de qualquer forma... Mas o motel deixou entrar. Claro, entraram ali. Claro. Impunemente. Enfim, bandidagem, né? Eu falo, é gangue, é máfia, é isso. Esses grupos, eles são isso. Não acrescentam nada ao futebol, são isso. Mas tem respaldo de um monte de políticos, um monte de polícia, um monte de gente. Eles estão respaldados, não vai acontecer nada. Pobrezinha da família, a Gabriela, menino e tal, a gente só pode lamentar, mas... Agora, qualquer pessoa que for no estádio... O Mauro, ele falou, né, sobre situações de segurança nos arredores do estádio. Também. Que realmente, às vezes, quando eu vou em jogo, eu percebo. Quer ver um exemplo, Piperno? Quando tem um tumulto absurdo para que haja entrada no estádio, eles seguram as pessoas numa fila, ficam ali filas gigantescas. Eu não consigo entender por que muitas vezes seguram as pessoas por tanto tempo do lado de fora. Já vi isso em vários jogos no Maracanã, então, milhares de jogos que eu fui ou trabalhando ou para assistir ao jogo, de filas gigantescas, começa a ter impaciência, daqui a pouco chegam vândalos de torcida organizada fazendo empurrão, vamos entrar, e aí vira tumulto generalizado. Tem falhas na segurança também. Precisa se melhorar o acesso ao estádio, a entrada.
Entrada rápida, portão aberto, vai, passa. Seguram por muito tempo e às vezes seguram, ninguém entra. Eu não sei por que isso, se isso só gera uma confusão. E como o Mauro disse agora, como eles abrem um tapume que está separando as duas torcidas? O tapume foi colocado para isso. Aí quando chega perto da hora do jogo, vem a polícia municipal, é a guarda municipal, né, Mauro? A GCM. A GCM e tira, separa. Ou seja, além da justiça, também às vezes tem falha de segurança. Até porque todos esses marginais, muitas vezes, marginais misturados com pessoas inocentes, aí tudo bem, mas chegam em estádios contados, ô Piperno. Olha, que a falha de segurança, isso desde sempre. Inclusive, no entorno do estádio do Palmeiras, principalmente na rua Turiaçu, é proibido o acesso para quem não tem nada a ver com o jogo ou que não mora ali, é proibido e assim mesmo acontecem, enfim, situações como essa. No caso dos tapumes, você vê como que é o negócio, né? Então, há falha de segurança, é verdade, mas você vê, aquilo é necessário porque já se sabe que você está falando de bandidos, de marginais que não podem conviver de forma civilizada. Mas isso também não vai mudar tão cedo. Chama atenção para essa questão desses dois torcedores do Corinthians, inicialmente, porque naquele momento em que aconteceu aquela tragédia em Oruro, o doutor Mauro Gober, o presidente do Corinthians, eu me lembro bem de uma entrevista dele, e ele fala que 12 jovens rapazes estavam sequestrados na Bolívia. Porque naquele momento o Corinthians pedia ajuda até do Itamaraty, da Embaixada Brasileira, para de alguma forma conseguir trazer esses rapazes de volta. E tem uma edição da revista Isto É, eu tenho em casa, vou até mostrar depois. Tem uma matéria sobre os 12, eles conseguiram entrar no presídio, mostraram lá como viveram, os caras clamando por socorro, por ajuda para poder sair de lá. Muito bem, conseguiram. Logo em seguida, mal tinham desembarcado de volta, o Corinthians fez um jogo contra o Vasco da Gama, em Brasília. Quebrou o pau em Brasília, no estádio lá de Brasília, e 2 daqueles 12 estavam lá no meio daquela confusão. Depois, alguns outros estavam no meio de uma outra confusão aqui em São Paulo. E me parece que 1 ou 2 foram mortos, foram assassinados numa chacina, numa quadra de uma das organizadas do Corinthians, que estava lá preparando um desfile de carnaval, e aí alguém chegou lá, matou 8 pessoas, dentre as quais 2 daquelas que estavam em Oruro. Então, veja, nos últimos dias, de um mês para cá, a gente comentou vários episódios envolvendo torcidas. Foi assim a ameaça ao ônibus do Corinthians em Santos. Outro dia, a história na Vila Belmiro. Outro dia, a história em São Januário. O motel do Luan. Assim, o repertório é farto. Se a gente voltar um ano no tempo, então nós vamos ficar 5 programas aqui falando sobre isso. São Januário teve até tiro. Porque estavam tentando invadir o estádio, o policial deu tiro ali pro alto pra... Então, Pilhado, o problema é o seguinte, essa história acontece desde sempre e não há condenados. Porque perto do Palmeiras tem uma delegacia, que é a 23ª DP, lá na rua Itapicuru, que nos velhos tempos, qualquer final de jogo, ela ficava abarrotada de torcedores detidos. E qual era a alegação para soltar todo mundo depois? Não havia a denúncia de quem tinha sido alvo, vítima de alguma coisa. Então, como não tinha denúncia, soltava todo mundo. Aí, no jogo seguinte, prendia e acontecia uma coisa. Mas, sim, ia de passeada, dezenas e dezenas. Não acontecia nada em momento algum. Eu pergunto, existe algum líder de bando organizado condenado? Eu não conheço nenhum. Se tiver, até escrevam para ajudar a gente. Isso de norte a sul do Brasil. Todas as torcidas já passaram por isso. Todos os clubes. Agora, os clubes também são coniventes. Quase todos eles, por exemplo, que o Flávio citou agora, reservam verdadeiros latifúndios das suas instalações para esses parasitas marginais. Quer dizer, no estádio do Palmeiras, inclusive, na gestão passada, chegava ao cúmulo da principal organizada do Palmeiras ter um espaço nobre no centro da arquibancada, né, com faixas, inclusive, de ex-líderes que foram assassinados, exibindo aquilo como se fosse, né, troféus, homenagens e tal, como se eles fossem heróis. E
não acontecia nada. O pau continuava quebrando e o espaço nobre estava lá garantido. O que mudou agora é que eles vão para trás do gol. Agora, então eu acho que o combate a isso tem que começar pelo fim da impunidade em relação à justiça, prendeu tem que condenar e, no caso dos clubes, acabar com esses latifúndios nas suas arquibancadas. Outro dia, por exemplo, a justiça determinou que o Ceará só podia receber mulheres e crianças lá no seu estádio e deu 37 mil pagantes. Ou seja, os vagabundos não fizeram falta nenhuma. No Paraná também. No Paraná também, exatamente. Não, e aí... Mas aí como é que faz quando as mulheres brigam entre elas? Tem mulher, tem pelotão de torcida organizada de mulheres que brigam entre elas. Já viram em rede social? Eu Pode já vi. procurar aqui, tem. Isso também é demagogia, me desculpa. Não, vamos fazer só mulheres vão no estádio. Não é isso. Aí o homem não pode ir ao estádio. O cara que não briga não pode ir ao estádio porque não é tem a isso. dúzia de idiotas. Não, Eu acho isso uma bobagem. Eu acho isso uma bobagem. Eu acho que isso pra mim é jogar pra arquibancada como várias medidas que são inócuas. Você vai lá e bota um monte de mulher no estádio e tal. Bacana, as meninas ali, as crianças. Mas o cara que não brigou tem o que a ver com isso? Aí, de novo, você vai cercear o direito de uma pessoa que não se envolve em briga, que é a maioria. Isso tem que ser direcionado pra quem se envolve. Punição tem que ser pro CPF. E a gente sabe que se Bom, quiser no pegar, primeiro- pega. no A gente sabe primeiro que se quiser momento- pegar, pega. No primeiro momento, Se quiser pegar, pega, tem que Piperno. asfixiar os bandos. Claro que Se sim, quiser pegar, tá pega. dentro- Os isso, policiais tá dentro- sabem quais são todos os bandidos desorganizados. dentro. Paulo do tem uma estado delegacia asfixia. especializada, tem Isso. inteligência policial, eles conseguem decifrar uma série de coisas, só que não tem sequência. O Rio tem o JEP. Também, não tem Tem o sequência. JEP, sabe não tem todo sequência. mundo. Os clubes também sabem, Você viu? conversa com Eles os conhecem policiais. por um. Você conversa com os policiais do JEP, eles falam, ó, aquele ali, aquele ali, aquele ali. Eles sabem todo mundo. Tá dentro do estádio é fácil identificar. Agora, num primeiro momento, tem que tirar esses bandos organizados, porque aí é asfixia econômica. Quando eles começarem a sentir no bolso, também vai ajudar a mudar o comportamento. Agora, ô Bruno Prado, se eu não me engano, e aí eu vou ter que deixar claro, a gente não vai falar, né, o que aconteceu para que todas as organizadas de São Paulo tenham feito isso, né? A gente sabe nos bastidores o que aconteceu. Agora, todas as organizadas de São Paulo, há pouco tempo, mandaram uma nota, né, proibindo qualquer ato de violência das torcidas organizadas. Mancha Verde, que estava envolvida, soltou nota. Gaviões da Fiel, soltou nota. Sangue Jovem do Santos, soltou nota. Independente do São Paulo, soltou nota. Depois daquele incidente onde teve uma emboscada da torcida do Palmeiras contra a torcida do Corinthians. Atacaram ônibus do Corinthians voltando de uma viagem e aí saíram essas notas. Está proibido. Se acontecer alguma coisa, será rigidamente Palmeiras e punido. Cruzeiro numa estrada aí um dia. Sim, e aí? Né? As organizadas não proibiram? Ou seja, voltou. A zona voltou. Agora já pode de novo? Esse tipo de coisa vai continuar acontecendo e pode ser que por um tempo, em determinado momento, por algum motivo, não aconteçam as emboscadas, uma marca de brigar com a outra no meio da rua, em algum local, ou sabe que a outra torcida vai passar por ali, vai cercar aí, que costumam ser as brigas mais violentas, né? Que aí é um grupo contra o outro, até mesmo com tiro já aconteceu, briga de pessoas armadas no meio da rua, e às vezes uma das torcidas que está no meio da briga, o time nem está jogando, não tem nada a ver com o jogo que está acontecendo a muitos quilômetros do local da briga, em vários momentos. Então, são coisas até bem separadas do jogo. Nesse caso, infelizmente, foi do lado do estádio ali, foi uma coisa já... Era a menina e assistiu o jogo. Mas muitas vezes acontece quando normalmente essas brigas dos grupos, um contra o outro, elas normalmente acontecem bem distantes do local do jogo. É uma coisa que vai continuar acontecendo, independente de qualquer coisa, porque o futebol está inserido no que é o país. O país é violento e o futebol não vai deixar de ser violento. O futebol tem uma exposição muito grande, né? Por isso que as mortes que acontecem no futebol, elas são divulgadas. É um esporte muito popular, que tem transmissão de televisão, cobertura de imprensa. Então, fica uma coisa bem exposta. Mas o país é violento. Você tem morte, às vezes, por briga relacionada à política. Você tem morte por briga na família. Trânsito. Você tem no trânsito. Então, não tem jeito. Vai acontecer. Tem que ser, claro. Mas o ter que punição. incomoda é que no futebol, essas pessoas ganham dinheiro pra formar quadrilhas. Sim, como É isso, né? No trânsito você brigou, concordo, tem tragédia. Lá não. São pessoas financiadas. São pessoas que ganham muito dinheiro. Se você pegar as chefias dessas organizadas,
é muito dinheiro. Tem evento, tem venda de camisa, tem tudo. Sim, isso tem, mas... Tem venda de ingresso. Nos grupos, normalmente, quem está envolvido é uma pessoa que entrou ali, às vezes porque é o que ela tem para fazer, a ocupação, é onde ela se sente acolhida e vira e se dispõe a se colocar num pelotão de frente correndo risco de vida. Meio que não tem o que perder. Eu não tenho muito o que perder, aqui eu me sinto com algum poder, eu vou arriscar minha vida por esse grupo, por essa comunidade. Então, beleza, vamos embora. Isso acontece, às vezes, fora do futebol, em grupos organizados, em crime organizado. Tem gente que se coloca ali porque meio que, não tenho o que perder, eu vou aqui, vou arriscar, me sinto bem aqui, me sinto parte desse grupo. Então, é uma coisa que vai continuar acontecendo. Claro que tem que ter punição. Espero que quem foi o responsável por isso realmente seja indiciado, julgado, que cumpra a pena. Isso tem que acontecer. A punição às pessoas, né? Quem cometeu um crime tem que responder por isso. Tem que ser indiciado, julgado e condenado, se for sendo tudo comprovado, e cumprir pena. Então, muitas vezes isso não acontece, como também não acontece, às vezes, na sociedade, fora do futebol. Às vezes tem crimes que não são punidos, ou a punição é branda, ou o cara é preso, cumpre uma parte e sai. É uma questão também de legislação que pode ser discutida. Então vai continuar acontecendo. Existe gente que lucra com isso, sem dúvida, que até acho que são grupos pequenos. Muitas vezes os que vão para a linha de frente nem ganham dinheiro com isso. É uma coisa até mais... de autoafirmação. De autoafirmação, eu sou o cara. Às vezes o cara não tem nada na vida dele e lá ele se sente que poderoso. Vai prestar serviço pro cara que tá ganhando dinheiro. Sim, dificilmente um líder mesmo vai se colocar ali de frente com o risco de levar um tiro, de apanhar até morrer. Então o cara às vezes está ali porque lá ele se sente poderoso, às vezes ele não tem nada na vida dele. Aqui eu me sinto poderoso, me sinto acolhido, me sinto útil, mesmo que seja para isso. Então, vai continuar acontecendo. Pode, em alguns momentos, ter vamos parar porque tem uma ordem, né? Vamos parar porque agora não interessa, ou tenta ter algum controle. Às vezes, nem a direção da torcida consegue ter um controle. Então, vai continuar acontecendo e pode acontecer já agora. Tem jogo de Copa do Brasil, pode acontecer já nessa semana. Só uma coisa, só para esclarecer uma coisa. Que rapidinho, a gente vai para um break na Rádio Jovem Pan, seguimos no YouTube. Quando a Justiça do Paraná, depois do Ceará, ela punindo os clubes vulneráveis, ela determinou que em alguns jogos só poderiam entrar mulheres e crianças. É óbvio que isso não é uma solução duradoura. A gente está falando, foi um momento de uma punição, mas que demonstrou que o futebol não precisa de bandos organizados. O futebol precisa do torcedor comum. Eu vou deixar de ir ao jogo do meu time, e eu sou alguém que frequenta estádio, porque... tem um bando brigando e aí houve lá uma punição e que ninguém pode entrar, eu também não vou. Injusto comigo, é óbvio. Então, o que os clubes têm que se esforçar é exatamente para mudar um pouco a ocupação desses estádios, porque há sim um público de torcedores comuns não vinculados aos bandos que está sedento para entrar no estádio, para assistir o jogo do time dele, mas não pode. Ou não pode porque tem medo, ou não pode porque os ingressos eles acabam indo para caminhos que a gente suspeita quais sejam, e aí não chega ao torcedor comum. Enfim, o fato é que os clubes têm que trazer esse torcedor de volta e parar com esse negócio de ceder espaço para banda organizada.